Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante, que se a gente não olhar, se a gente não observar isso, a gente vai sofrer uma série de consequências, tanto dentro da dança quanto fora, que é a bendita da insegurança. Pois é, você já deve ter ouvido diversos vídeos, ouvido diversas pessoas falando sobre insegurança e o quanto isso é ruim, é obviamente ruim pra gente. Mas quais são as consequências, né, de você ser uma pessoa insegura? Eu posso falar isso com propriedade, porque há um tempo atrás eu era bem insegura. Sempre fui uma pessoa bem insegura desde a minha infância. Desde quando eu aprendi que não se deve responder um adulto, desde quando eu aprendi que tem que ficar quieto e ser uma pessoa boazinha, que você não pode sair correndo, que você não pode sair do seu lugar, que você tem que andar em fila, que você tem que conter o seu corpo, conter as suas palavras, conter os seus sentimentos, tem que parar de chorar, tem que parar de fazer manhã, tem que parar, tem que engolir o choro. Olha só que coisa intensa, não é mesmo? Então, a gente acaba criando uma carcaça, criando couraças, até mesmo musculares, para reprimir tudo isso que a nossa educação geralmente nos traz. Então, ser uma pessoa boazinha, ser uma pessoa quietinha, sempre foi uma das características que eu sempre coloquei assim à minha frente. Tenho que obedecer, tenho que ser quieta, tenho que ser boazinha, enfim. Só que quando a gente faz isso sem mesmo pensar, porque é uma coisa que eu fazia, assim, eu nem pensava, só obedecia, nem pensava, ficava quieta, nem pensava, ficava no meu lugar parada, nem questionava. Quando você não questiona, aí vira uma coisa assim que você não vai a fundo, você não sabe por que você tá fazendo aquilo, você só faz. E aí muitas outras pessoas podem se aproveitar desse seu o quanto você automatizou esses comportamentos. E aí, dentro da dança, vamos dizer que você se torna uma pessoa muito aberta a aceitar julgamentos, a acreditar na opinião dos outros como se fosse sua. Por exemplo, você não é boa, você não foi feito para dançar, isso, você não nasceu para isso. E aí, se você é uma pessoa insegura, você acaba acreditando naquilo. Você fala, poxa, será? Eu acho que não mesmo, né? Eu acho que eu não danço bem mesmo, então. Acho que eu não nasci para isso, então. E aí isso vai fixando na sua cabeça e criando uma série de barreiras, uma série de crenças limitantes, que se você não olhar para o julgamento do outro, se você não olhar para o seu comportamento, você acaba entrando numa zona em que você não vai fazer mais nada se o outro não aprovar. Você não vai fazer mais nada se não agradar ao outro. Então, olha até onde que a insegurança pode te levar, né? Você não dá um passo além sem aprovação externa. Você acaba não validando nada do que vem de você e dependendo do que vem do externo. Isso daí é muito crítico. Então, é muito importante a gente parar, olhar para si e falar assim, o quanto eu sou boazinha para agradar os outros. O quanto eu sou boazinha para não ter que ouvir alguma contestação ou o quanto você é chata. Nossa, quantas de vezes eu já fiz isso também. Eu fiz isso porque eu não quero ser chata. Eu nem queria fazer, mas eu não quero ser chata. Sabe? São comportamentos automáticos que a gente faz para evitar a dor. Que a maioria dos nossos comportamentos são isso. A gente busca prazer e evita a dor. Busca prazer e evita a dor. Então, mas a gente vai ficar num ciclo vicioso. A gente vai viver no automático se a gente não parar e analisar. Pera, mas isso daí vai fazer bem pra mim? Isso, o que eu acho disso? Eu posso trabalhar nisso pra ficar melhor? O que eu posso fazer? Eu acho que eu danço mal? Eu acho que eu não nasci pra isso, mas eu gosto de dançar. Então, e se eu dançar de tais formas? Eu gosto de fazer tais movimentos. Se eu melhorar esses movimentos, então, começar a analisar até que ponto aquela opinião te afetou, até que ponto aquela opinião é verdade para você. Porque muito do que atinge a nós, muito do que a gente se limita são
porque a gente acreditou como nossa verdade a verdade do outro, sem nem mesmo analisar. Então, tente ser chata ou chato. Qual o problema? Queira fazer o que você quer por algumas vezes, sem, assim, obviamente, se o que você quer fazer não vai lesionar o outro, né? Não vai fazer mal ao outro, qual o problema de você olhar pra você e falar assim, nossa, não, eu quero falar, eu quero dar a minha opinião. Eu quero ser uma pessoa que se posiciona em relação ao que é meu, ao que, ao que se relaciona a mim, ao que está à minha volta. Enfim, você ter uma voz ativa e um corpo ativo também. Ah, mas porque dançar assim é feio. Mas é feio pra quem? Pra você? Pra mim é lindo. Eu vou continuar dançando assim. E eu vou ficar tão boa dançando assim que você vai achar bonito, no final das contas. Mas, enfim, não é sobre o que o outro acha, não é o que no final das contas não é o que é o externo, é o que tá aqui dentro. Então, o que você acha da sua dança? Você já parou para se olhar dançando? Você já parou de copiar os outros e ver como que você dança assim, simplesmente colocando uma música e improvisando? O quão segura ou seguro você se sente para improvisar? Então, há um tempo eu fiquei estagnada, assim. Quando falavam pra eu improvisar, eu ficava, assim, totalmente bloqueada. Porque eu não tinha essa autoconfiança. Será que minha dança é feia? Será que os meus movimentos são bem executados? E era aquela coisa, mas a dança, acima de tudo, acima de qualquer técnica, ela precisa ser sentida. E eu sei, e é uma coisa que existe em cada um, é uma dança interior, é um tipo de movimentação. Cada corpo tem uma forma específica de se movimentar. Isso que torna a sua dança bonita, é a sua forma específica de se movimentar. Mas já pensou? Se a gente resolvesse um copiar o outro e todo mundo começar a dançar igual? O que não é muito diferente do que eu vejo por aí hoje. Porém, ainda assim vejo muitas diferenças de corpos, graças a Deus. E imagina a gente dançar tudo igual, que graça teria, né? Então, é você começar a se perceber, criar essa autoconfiança de que sim, eu danço diferente, sim, eu gosto de dançar bem mole, eu gosto de dançar com força, enfim. E se sentir bem assim, e começar a se aprofundar na sua dança, e sentir orgulho do que é a sua dança. Aí sim, as coisas vão começar a florescer dentro de você. Vão começar a borbulhar, a sair. E aí a sua dança, ela vai se tornar um diferencial. Porém, a contraponto, se a gente fica sem observar, né, o que são essas inseguranças, como que a gente reprimiu, né, o que é nosso, o que vem de dentro, o nosso corpo, ele se transforma. Ele simplesmente se transforma. Tanto em relação ao que a gente acha da nossa dança, ao tanto que a gente cobra, quanto em relação ao nosso psicológico também, o quanto a gente se cobra, o quanto a gente acha que as nossas opiniões não são válidas, o quanto a gente acha que os nossos sentimentos não são válidos, que a gente não pode chorar quando a gente quer, quando a gente não pode, sei lá, se divertir como uma criança quando a gente quer, como a gente não pode sentir raiva, enfim. A gente vai acabando não validando essas coisas e reprimindo, a ponto de o nosso corpo se enrijecer inteiro. Sim, as nossas musculaturas, elas absorvem as nossas emoções. E aí, não só as nossas musculaturas externas, quanto os nossos órgãos. Então a gente acaba absorvendo tanta coisa e reprimindo tanta coisa que vão acabando se manifestando doenças dentro da gente, né? Nos nossos órgãos, na nossa musculatura, nossas articulações que precisam, né, estar bem lubrificadas para realizar os movimentos. Enfim, isso acaba se refletindo no nosso corpo e a gente acaba se tornando muito rígido. E é torcicolo, e é dor nos joelhos, tendinites. O nosso corpo responde muito às nossas emoções, ao nosso psicológico.
E se a gente começar a não validar o que a gente sente, o que a gente acaba anulando tudo isso, inclusive o nosso corpo. E imagina só, quantas consequências a gente pode ter em relação a isso. São doenças diversas. Então, comece a observar, se não for pelas suas atitudes ou pelos seus pensamentos, comece a observar pelo seu corpo, o quanto ele é rígido, em que partes seu corpo é rígido. Você sente muita dor na garganta? Talvez seja a falta de se expressar. Você precisa se expressar, pôr pra fora. Você sente muitos incômodos no seu estômago, no seu intestino. O que tá aí dentro que você não está digerindo? Então, são coisas muito importantes que, se a gente não trabalhar, refletem em doenças. Doenças não necessariamente são crônicas, hereditárias, doenças não são necessariamente do plano físico. Elas são também do plano psicológico. Então, a gente precisa olhar com carinho para tudo isso e acolher, trabalhar. De que forma a gente pode entender, eu tenho uma musculatura rígida, tensa, eu sou muito nervosa. Então, de que forma eu posso expressar essa minha raiva, soltar isso que está dentro de mim? A dança é uma ferramenta muito poderosa, que pode trazer esses benefícios, sim. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a sua autoconfiança, a sua segurança, essas couraças musculares, elas vão se desfazendo, elas vão se soltando. Porque aí você começa a entender que você não está nula, né, como um todo, em relação a tudo, que você pode, sim, se posicionar, que você não precisa levar em conta o que o outro acha de você, você precisa levar em conta o que você acha de você. Então, essas coisas vão se desenrolando e trazendo um bem-estar incrível para o corpo. Então, é muito importante saber que a dança, principalmente a dança-terapia, ela pode, sim, trabalhar a sua segurança, e isso se refletir em diversos benefícios para o seu corpo e para a sua mente. E vocês já pararam para perceber o quantos de pessoas, ou até mesmo a gente, admira tanto alguém que começa a copiar o jeito dela de falar, o jeito dela de se movimentar, o jeito dela, ou dele, né, no caso, de dançar também. Enfim, tudo que eu falo é em relação à dança e fora da dança também. Então, às vezes a gente admira tanto uma pessoa que a gente começa a se tornar ela e começa a perder essa conexão dentro da gente, né? O que é meu? O que vem de mim? Qual é o meu jeito de ser? O meu jeito de se expressar? E acaba virar um copia e cola danado, né? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Daqui a pouco você é um retalho de todo mundo à sua volta e você se perde de si mesmo. Olha só que coisa maluca, né? Então, começar a se observar o que é meu, o que vem de mim e o que vem do externo, né? É óbvio que é natural a gente conviver com pessoas e pegar umas manias, às vezes até engraçados, que a gente gosta, que a gente acha divertido ou que a gente acha mais coerente. É ótimo aprender observando. É o que eu falo, a gente tem que... Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, nada do que eu tô falando é extremamente errado. Eu tô falando que a gente precisa atingir um equilíbrio. A gente tem que pegar tudo que é externo e que é útil pra gente, e a gente tem que pegar tudo que é interno e que é útil pra gente e entrar num equilíbrio. Agora, o que a gente não pode fazer é achar que tudo que vem de dentro é errado e tudo que é externo é o certo. Entende? Então, achar esse equilíbrio é estar seguro a ponto de ser quem você é sem medo e observar o que é de fora e aprender. O que eu acho bom, eu agrego, e o que eu não acho tão legal assim, eu aprendo com aquilo a não ser aquilo. Certo? A partir dessa observação do que vem de dentro e o que é de fora, o que é útil e o que deve ser trabalhado, a gente começa a entender qual é a nossa essência. Então, quem sou eu? Quem é a Luciana, por exemplo? É uma pessoa doce, é uma pessoa gentil, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa às vezes teimosa, tímida algumas vezes, extrovertida outras vezes.
gosta muito de dançar. A dança da Luciana é uma dança mais redonda. Por quê? Meu corpo é um corpo redondo, não é um corpo retilíneo, né? Cheio de ossos. Não sou uma pessoa magrinha, magrinha, comprida. Eu sou uma pessoa mais compacta e redondinha, vamos dizer assim. E isso, de forma alguma, é uma crítica, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, entender que corpo é esse, né? Como que ele se expressa para o mundo, como que ele interage com o mundo externo e acolher isso, entender, né, qual é a movimentação, qual é a movimentação orgânica que sai de você. E aí vem essa reconexão com a sua essência, você começa a se entender melhor, a se acolher melhor, a se trabalhar melhor nas coisas. É óbvio que eu não vou ficar de forma alguma na minha zona de conforto. Eu danço assim, eu sou essa pessoa e eu não preciso aprender mais nada. Não, a gente precisa entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E o que eu preciso trabalhar para chegar até ali. Então, encontrar... Até hoje eu tenho inseguranças, até hoje eu vou falar aqui com vocês, eu me sinto insegura de falar alguma besteira. Enfim, não é fácil, né, se expor assim, se expressar dessa forma. Geralmente eu me expresso através de movimentos, não da fala. Mas olhar para essas inseguranças e parar de viver no automático. Por exemplo, o meu automático era concordar com qualquer coisa. Ai, Lu, eu fiz a sua aula hoje, mas quando der eu pago. Tudo bem, tudo bem. Sempre era tudo bem, mas, gente, nem sempre tá tudo bem. Você precisa se posicionar, mesmo que você precisa ser um pouco mais rígido ou rígida. E é uma coisa que eu assumo que eu preciso trabalhar em mim. São inseguranças que, eu não quero magoar a pessoa, eu não quero ser brava, eu não quero bater de frente com ninguém. Se você não bate de frente com ninguém, as pessoas te atropelam. É assim sempre. Então, se observar sempre e se conectar com o seu corpo sempre. Quais são as necessidades dele? Por exemplo, você é insegura e a sua musculatura acaba se tornando um pouco fraca. E aí você precisa tornar ela mais potente, tornar ela mais forte. E aí você vai acabando se sentindo uma pessoa mais forte. Então, o corpo tem uma relação muito intensa, muito direta com a nossa mente. Quando você trabalha o corpo, você trabalha a mente. Quando você trabalha a mente, você trabalha o corpo. As duas fontes, elas funcionam. Então, sempre quando você se sentir insegura, muda a sua postura. Às vezes você anda assim, por insegurança, por querer se esconder. Muda a sua postura. Isso vai mudar a sua mente também. Ou se você mudar a sua mente, seu corpo vai mudar automaticamente. Então, são coisas assim extremamente conectadas. Por isso que é importante você trabalhar as duas coisas, porque elas andam sempre juntas. E nesse momento, quando você se conectar com o seu corpo, se identificar, saber quem você é, suas opiniões, seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, a partir dali, o seu corpo, a sua dança, vai conseguir se expressar livremente, sem medo de julgamentos. Porque o maior medo, aliás, o maior inimigo da gente somos nós. Porque a gente tem medo do que a gente acha que o outro vai falar. Às vezes ele nem iria falar nada. A gente tem medo do que a gente acha que vai acontecer. Então é sempre aqui, ó, tudo que a gente acha que vai acontecer, a gente antecipa e acaba se aprisionando. Então a partir do momento que a gente se conecta, que a gente se conhece, que a gente sabe quem a gente é e como a gente pode se expressar, a gente consegue deixar fluir, deixar essa essência transparecer, sem medo e com muita segurança. Então, é isso, gente. Essa questão da segurança é muito importante a gente começar a trabalhar, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente, porque isso vai acabar com uma série de consequências físicas e psicológicas que a gente pode acabar levando para o resto da vida, ok? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.